Esse vídeo é sobre a sabedoria. Eu quero discernir aqui a sabedoria da ideia suposta que algumas pessoas têm sobre a sabedoria. Então a sabedoria não é palavras bonitas, educadas. A sabedoria não é palavras de conforto, de alívio. A sabedoria não é palavras assim profundas que trazem uma mensagem. A sabedoria é profunda, mas ela não é uma coisa assim. Palavras profundas, palavras poéticas, palavras educadas, sábias, aquelas palavras bonitas, elegantes, bem construídas, floreadas, palavras que te deem uma visualização de algo bom, de algo bonito, de algo belo. A sabedoria não é essas coisas. A sabedoria ela é baseada em fatos. A sabedoria é baseada em evidências, provas, conhecimento. A sabedoria tem substância e consequência para o que devemos falar, pensar e agir. Sabedoria é verdade, é conhecimento. São verdades pelas quais vivemos, verdades que nos orientam, conhecimento através do qual pensamos, verdades que conduzem o curso de nossas vidas. Então a sabedoria ela é baseada em fatos. A sabedoria ela vem por evidências. Ela tem provas. A sabedoria é algo que nos orienta. Tem a ver com substância, tem a ver com verdade, tem a ver com conhecimento. E essa substância da sabedoria, que é baseada em fatos, evidências, são realidades, são coisas, leis da natureza, são coisas que existem na natureza. Esses conhecimentos, esses fatos, eles trazem consequências para como nós pensamos, para como nós falamos e para como nós agimos. Como que nós devemos pensar? De acordo com o conhecimento, de acordo com a sabedoria, de acordo com aquilo que foi comprovado, de acordo com aquilo que foi estudado, daquilo que veio a conhecimento e nós com isso raciocinamos, chegamos a conclusões, pensamos, e com base nisso nós falamos, com base nesse conhecimento nós agimos de forma que as coisas aconteçam de acordo com o nosso interesse, de acordo com o que nós queremos. Por quê? Pela sabedoria nós vamos saber como fazer as coisas de tal sorte que se atinja o objetivo que nós queremos. Pela sabedoria nós sabemos como falar para atingir o objetivo que nós queremos. Pela sabedoria nós sabemos qual é a verdade e, sabendo a verdade, o que nós devemos falar. A verdade que nós devemos falar pela sabedoria. Pela sabedoria nós sabemos o que pensar, como pensar, a maneira de pensar. E pensar naquelas coisas do conhecimento e com isso raciocínios através desse conhecimento que a sabedoria nos trouxe e chegar a conclusões. E a sabedoria também ela é fundamental para nós definirmos o nosso interesse. Nós temos que ter um interesse não naquilo que a gente sente que é bom, que a gente quer, mas aquilo que é sábio, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, aquilo que é completo. Nós devemos buscar colocar nossos interesses nas coisas elevadas, na virtude, nas coisas boas e nos fatos, nas verdades, nas realidades. Nós só sabemos o que é bom ou mal de acordo com a sabedoria, de acordo com o que é fato, de acordo com o conhecimento. Aí nós vamos conhecer pela sabedoria o que é bem, o que é mal, o que é bom, qual deve ser nosso interesse. Por que a gente deve ter esse interesse e não outro? Pelo conhecimento das coisas. Só conhecendo as coisas que nós podemos querer ou não querer, desejar ou não desejar, de acordo com o que as coisas são. Então a sabedoria ela é substância, ela é fato, ela é realidade, ela é algo que tem poder, é algo que nos orienta, é algo que nos define, é algo que nos mostra, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos leva para o caminho da verdade, que nos leva a fazer coisas que estão segundo a realidade, coisas que refletem a realidade, coisas
que expressam a realidade, a gente pensar na coisa tal como ela é na realidade. Isso é sabedoria, é verdade, é conhecimento. Então, nós vivemos através disso, nós vivemos através do que nós conhecemos, o que nós acreditamos. Nós vivemos com base no que nós acreditamos. Mas, se as nossas crenças são verdade, a gente vai viver de uma maneira legítima. Se as nossas crenças foram falsas, ou seja, não houver sabedoria, nós vamos viver achando que uma coisa é outra. Nós vamos viver de uma maneira ilegítima, de uma maneira artificial, de uma maneira que não faz sentido, de uma maneira escrava, enganosa. Então, as verdades, elas nos orientam, os fatos, as evidências, as verdades, elas orientam como que a gente deve fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente deve buscar, como pensar, como raciocinar. O conhecimento através do qual nós pensamos, é pelo conhecimento que nós pensamos. Nós podemos acreditar numa coisa e pensar e tal, mas é só com conhecimento que a gente consegue pensar de maneira segura, de maneira factual, de maneira que seja certa, que nos leve a conclusões certas, coisas que são a realidade, coisas que não são ilusões, coisas que são a realidade. Então, essa verdade, as verdades, elas conduzem o curso de nossas vidas. Nossa vida deve ser baseada e pautada na verdade. Nós devemos viver para a verdade. Nós devemos viver para a busca da verdade, porque através da busca da verdade nós encontramos a verdade. E a verdade nos direciona, nos orienta, nos diz o que fazer, o que pensar, o que falar, como fazer todas essas coisas. Então é tudo pela verdade. A verdade conduz o curso de nossas vidas. É a verdade. Não pode ser achismos, opiniões, aparências, ou seja, coisas que parecem ser, que são de um jeito, mas não são. Não pode ser por enganos, por falácias, por confusões. Não pode ser por essas coisas. Tem que ser por conhecimento, tem que ser por verdade de fato, verdade confiável. É através dessas coisas que nós devemos viver. Então a sabedoria não é balela, não é filosofia de vida, nesse sentido assim que é algo que parece ser bonito, parece ser sábio, algo que é legal. Não, é baseado em fatos, é baseado na realidade, na estrutura da realidade, na estrutura do cosmos. Você estuda a realidade, você vê os padrões da realidade, com base nos padrões da realidade, com base em princípios que você descobre da realidade, com base na ordem cósmica, com base na ordem da natureza, com base na natureza, você tira verdades, você tira substâncias. E essas coisas que vão te fazer entender, essas coisas que vão te fazer saber, esse conhecimento do objeto, que vai te levar a fazer aquilo que dá resultado, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que faz sentido, aquilo que tem significado, aquilo que é factual, aquilo que é real. Então, de acordo com a ordem da natureza, a ordem do cosmos, a razão que está ali. Então, com base nisso, nós construímos o nosso pensamento. E assim o nosso pensamento ele vai ser certo, ele vai ser sendo moldado, lapidado pelas reflexões, pela pesquisa, pela busca, pelas experiências, pelos experimentos, pela razão que vai interpretar os experimentos, experiências, pelos diálogos, pelas análises, pelas observações, pelas descrições. Todas essas coisas elas vão juntas construindo o conhecimento, e nos fazer entender como que são as coisas, logo como que nós devemos de agir de acordo com elas, como nós somos, o que nós somos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. De acordo com essas coisas nós chegamos a verdades e com isso nos baseamos no que devemos fazer. E é claro que nem sempre a gente pode chegar na verdade. A gente deve fazer a busca da verdade, mas nem sempre a gente tem ferramentas e meios de se conhecer a verdade. Tem muitas coisas que nós não podemos conhecer, tem muitas coisas no universo,
na matéria microscópica, que nós não temos acesso. Claro que a ciência progrediu muito, ampliou muito a nossa abrangência de ter conhecimento, mas mesmo o próprio conhecimento que a humanidade desenvolveu, muitas vezes nós não temos acesso. Muitas vezes nós só podemos conhecer por outras pessoas, por pesquisadores, por cientistas, por livros, por teólogos, pela Bíblia. Então muitas coisas elas são reveladas. Pessoas, ou Deus se revelou, no caso a revelação, ou cientistas revelaram aquilo que eles pesquisaram, anos de estudo e pesquisa, e que passou de um e que passou para outro, e que foi desenvolvendo até chegar naquilo, e a gente não poderia jamais chegar naquilo. A gente teria que viver muitas vidas, ter muito dinheiro, ter muita maneira de fazer experimento para chegar naquilo. As revelações espirituais também, como que nós podemos conhecer o mundo espiritual, sendo que o mundo espiritual é de outra dimensão, nós não podemos ver, nós não podemos tocar, nós não podemos sentir, é uma outra dimensão. Só quem está lá, só quem tem todo o conhecimento é que nos pode revelar como que essas coisas são. São coisas que são invisíveis para nós. Coisas dificílimas de nós descobrirmos, impossíveis de nós descobrirmos. Coisas que só com a revelação nós podemos conhecer. Assim como os cientistas revelam aquilo que eles estudaram e descobriram, existe também a revelação divina. Só que a revelação divina ela é totalmente confiável, porque Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Um cientista não sabe de todas as coisas, então ele pode errar. Deus não, ele é onisciente, então ele não erra, ele não falha. E como ele tem todo o poder, ele deu a sua palavra através de homens, através do seu Espírito, ele inspirou, de forma que aquilo é a verdade absoluta. Aquilo é verdade absoluta para nós. Para nós, não no sentido que é verdade absoluta para nós, nosso ponto de vista. Não. É verdade absoluta que é direcionada para nós. É nesse sentido que eu disse que é verdade absoluta para nós. Que é direcionada para nós. Então, sem essa revelação, a gente estaria no escuro. A gente poderia desenvolver conhecimento. Claro que tem a revelação de Deus na natureza, a gente poderia chegar a muitas coisas que estão na revelação, mas de uma maneira imperfeita. Como diz São Tomás de Aquino, a razão nos traz conhecimento, mas o conhecimento imperfeito, conhecimento assim, que não está lá na verdade mesmo. Só a verdade revelada de Deus tem todo o conhecimento. Nós humanos somos muito limitados, temos acesso a muito poucas coisas. Então só Deus poderia nos revelar. Só pela fé nós temos acesso ao conhecimento pleno. Só pela fé nós temos acesso ao conhecimento da verdade. Não um conhecimento pleno no sentido de perfeito, mas pleno no sentido de conhecer a verdade. Então só pela revelação, só pela fé nós conhecemos a verdade. E a razão aperfeiçoa a fé, porque pela razão a gente consegue saber como interpretar a Bíblia, pela razão a gente consegue usar da revelação e descobrir as coisas. A razão aperfeiçoa a fé, e a fé aperfeiçoa a razão. Através da fé nós chegamos a verdades que nós não poderíamos chegar com a razão. Através da fé nós temos ali uma substância e que nós podemos aplicá-la na razão e conhecer a verdade de fato e chegar na verdade. Porque a busca da verdade, mesmo que se buscasse, não seria possível para nós. Nós humanos, meros mortais, nós temos tantos pecados, defeitos, dificuldades, falta de acesso ao conhecimento, de forma que só com a revelação nós poderíamos chegar tal. E assim, e também conhecimentos que só especialistas conseguem ter, só cientistas, pesquisadores, especialistas em política, em várias áreas. É claro que tem os confiáveis, os não confiáveis, tem os sérios, os não sérios. Claro que até para a gente buscar essas pessoas, a gente tem que ter um critério racional e que é mais uma dificuldade para selecionar as pessoas que nós vamos ouvir. Muitas vezes nós vamos ter que ver vários autores, dialogar, considerar, ter um trabalho enorme para descobrir alguma coisa.
Então, conhecer a verdade é complicado. A gente vai depender de especialistas, de pessoas que dedicaram, de pessoas que escreveram livros. A gente não conseguiria desenvolver o conhecimento do zero sozinhos. Nós precisamos de livros de outros, nós precisamos de revelações de outros, nós precisamos de conhecimentos de outros, de maneira de ver de outros. E até para entender, às vezes você pega um livro e você não entende, você precisa de buscar em alguém que vai te explicar. Às vezes você vai precisar de um professor para te explicar, porque nem todo mundo é autodidata. Muitas pessoas são autodidatas e têm essa vantagem de conseguir ler o livro e entender. Mas o ser humano é tão limitado que a maioria das pessoas não são autodidatas, então elas precisam de professores que estudaram ali anos da sua vida, dedicaram para entender e conseguir explicar para as outras pessoas. Então o conhecimento é complicado, o conhecimento tem sua complexidade, tem sua dificuldade, tem a sua dificuldade de acesso, tem a dificuldade de criação, porque é difícil criar um conhecimento, ninguém tem uma ideia assim do nada, são muitas ideias, verdades, e você vai juntando, e vendo, e pesquisando e analisando. Às vezes são vidas inteiras dedicadas a um assunto para descobrir ali. Então, às vezes tem vidas que são inteiras para começar aquele campo de conhecimento que vai se desenrolando, se desdobrando. E muitas pessoas, elas que inventaram o conhecimento já até morreram, e as outras posteriormente descobrem que elas erraram em alguma coisa. Então o conhecimento é cheio dessas coisas, dessas dificuldades e dessa limitação humana. A natureza humana é a ignorância. E nós precisamos buscar a luz, na sabedoria, no saber, na razão, para nos livrarmos dessa ignorância, nos elevarmos e buscar a verdade. E é claro que tem o que é importante para nós, o que é mais importante e o que é menos importante. Então, porque nós não podemos conhecer tudo, então nós temos que conhecer aquilo que é mais importante, mais necessário, mais útil, para que funcione, para que sejamos esclarecidos. Saber hierarquizar, saber ponderar, dar pesos às coisas que têm importância para nós. Então é isso, a sabedoria não é essas coisas assim fúteis, superficiais. A sabedoria é baseada em fatos, verdades, e por causa disso ela tem poder sobre nós, ela tem poder para a nossa vida, ela tem poder de aplicação. E a sabedoria ela é útil, ela é substancial. E é claro que buscar conhecimentos que não têm muita utilidade, muitas vezes não vai trazer essa substância, não vai trazer essa realidade para a gente. Você vai trazer alguns conhecimentos ali que não tem muita relevância, muita importância. Mas ao mesmo tempo que muitas coisas que a gente não vê importância e aplicação, a gente descobre depois a importância e aplicação. Então a gente não pode desprezar nenhum conhecimento, mas a gente tem que saber também aquilo que é mais importante. E através da sabedoria, ter a substância, do que é importante ter a substância. Então essa é a ideia desse vídeo.